Fala galera, tudo bem? Aqui é o Otávio Roriz, professor de Física e Matemática. Na aula de hoje eu vou mostrar dois modos de calcular a propagação da multiplicação ou da divisão de uma constante. Além disso, estou deixando uma lista de exercícios com gabarito comentado na descrição. Terminou de assistir a aula? Vai na descrição do vídeo, faz o download das listas e treina bastante. Caso você esteja visitando o canal pela primeira vez, convido você a se inscrever no canal e ativar as notificações. Muito obrigado pelo seu apoio e vamos à aula! Nas últimas aulas, vimos os casos quando a grandeza U é representada por uma função de x e de y, envolvendo apenas multiplicação ou divisão. Nessa aula, vamos ver duas funções básicas, quando U é representado por uma multiplicação ou divisão de uma constante apenas. Veja que a constante está sendo representada por um alfa em rosa. Nas aulas passadas, vimos que, para calcularmos a propagação de erros, nós precisávamos aplicar 3 etapas, mas, para esses dois casos que vão ser vistos nessa aula, você só vai precisar aplicar 2 etapas. Primeiro, vamos calcular a estimativa padrão da grandeza x, e segundo, média de U mais ou menos incerteza de U. Vamos começar pelas fórmulas prontas. Quando a expressão da grandeza U for apenas uma multiplicação de uma grandeza por uma constante, a média de U é calculada por α vezes a média de x, e a incerteza de U pode ser calculada pela fórmula módulo de α vezes erro da média de x. Agora, se a expressão da grandeza U for apenas uma divisão de uma constante por uma grandeza, a média de U é calculada por α dividido por média de x, e a incerteza de U pode ser calculada pela fórmula módulo de α vezes erro da média de x dividido por média de x ao quadrado. Nas aulas passadas, vimos um modo de calcular a incerteza de U, utilizando essa expressão. Tínhamos que calcular df dx e df dy utilizando derivadas parciais. Nessa aula, estamos trabalhando com duas funções, U igual a α vezes x e U é igual a α dividido por x. Veja que em ambas funções, elas dependem somente da grandeza x e não tem grandeza y. Assim, a derivada da função com relação a y é igual a zero. Então, essa expressão geral ela pode ser encurtada dessa forma. No caso de U é igual a α vezes x, df dx é igual a α. Eu vou jogar o α na fórmula e vou tirar a raiz. Veja que chegamos na fórmula do módulo de α vezes erro da média de x. No caso de U igual a α dividido por x, df dx é igual a menos α dividido por x ao quadrado. Então, eu vou pegar isso e vou jogar na fórmula, e vou tirar a raiz. Veja que chegamos na fórmula pronta, módulo de α vezes erro da média de x dividido por média de x ao quadrado. Vamos fazer alguns exemplos para você ver na prática como que isso tudo é aplicado. Em um laboratório, um grupo de alunos mediram 2 vezes o lado de um quadrado. O objetivo deles é calcular o perímetro do quadrado e a sua incerteza pelo método de propagação de erros. Vamos relembrar. O perímetro do quadrado pode ser calculado por 4 vezes o lado. Nesse caso, o lado L do quadrado é representado pela grandeza x, e o 4 representa a constante α. Vamos começar pela primeira etapa. Vamos calcular a estimativa padrão de x. Para a média de x, vamos somar os valores e dividir por 2. Veja que vai dar 5,6. O erro da média vai ser desvio padrão dividido por raiz de n. Nesse caso, n igual a 2, por termos apenas 2 medidas da grandeza x. Veja também que, por ser 2 medidas, podemos considerar como poucas medidas. Então, vamos colocar o n-1 no lugar do n para fazer a conta. Inserindo a média calculada, as medidas e n igual a 2 na fórmula, e fazendo a conta, iremos encontrar que o desvio padrão é aproximadamente 0,141. Agora, com o desvio padrão calculado, podemos calcular o erro da média. 0,141 sobre raiz de 2 vai dar aproximadamente 0,0997. Aproximando para o primeiro dígito não nulo, vai ficar 0,1 centímetros. Logo, a estimativa padrão da grandeza x vai ser 5,6 mais ou menos 0,1 centímetros. Agora, vamos para a segunda etapa. Segunda etapa, cálculo da propagação de erros. Nesse caso, vai ser média de U mais ou menos incerteza de U. Esse é o nosso objetivo. O cálculo da estimativa do valor esperado é rápido. A expressão que representa a grandeza U não é α vezes x? Então, a média de U vai ser α vezes média de x.
A média eu posso extrair da estimativa padrão, vai ficar módulo de 4 vezes 5,6, que vai dar 22,4 centímetros. Agora, para a incerteza de U, eu vou inserir o alfa, que é o 4, e o erro de x, que é 0,1. Fazendo a conta, a gente vai encontrar que a incerteza de U é 0,4. Logo, o perímetro do quadrado vai ser 22,4 mais ou menos 0,4 centímetros. Vamos para o próximo exemplo. Nesse segundo exemplo, o mesmo grupo de alunos, em um outro experimento, resolveram medir o período de um pêndulo, e eles resolveram fazer isso 2 vezes. Agora o objetivo deles é calcular a frequência e a sua incerteza utilizando o método de propagação de erros. Vamos relembrar um pouquinho de ensino médio. A frequência ela pode ser calculada por 1 sobre o período. Nesse caso, o período ele é representado pela grandeza x, e o 1 representa a constante alfa. Vamos começar pela primeira etapa, vamos calcular a estimativa padrão de x. Para a média de x, vamos somar os valores e dividir por 2, vai dar 8,75 segundos. O erro da média vai ser desvio padrão dividido por raiz de n. Nesse caso, n é igual a 2, então temos poucas medidas. E como são poucas medidas, vou colocar o n-1 no lugar do n para fazer a conta. Inserindo a média calculada, as medidas, o n igual a 2 na fórmula, fazendo toda a conta, a gente vai encontrar que o desvio padrão é aproximadamente 0,0707 segundos. Agora, com o desvio padrão calculado, podemos calcular o erro da média, 0,0707 sobre raiz de 2, que vai dar aproximadamente 0,0499. Aproximando para o primeiro dígito não nulo, vai ficar 0,05 segundos. Logo, a estimativa padrão da grandeza x vai ser 8,75, mais ou menos 0,05 segundos. Agora, vamos para a segunda etapa. Segunda etapa, cálculo da propagação de erros. O cálculo da estimativa do valor esperado é rápido. A expressão que representa a grandeza U não é α dividido por x? Então, a média de U vai ser α dividido por média de x. A média eu posso extrair da estimativa padrão, vai ficar módulo de 1 sobre 8,75, que vai dar aproximadamente 0,114 Hz. Agora, para a incerteza de U, eu vou inserir o alfa, que é 1, a média de x, que é 8,75, e o erro de x, que é 0,05. Fazendo toda a conta, a gente vai encontrar que a incerteza de U é 0,0007 Hz. Logo, a frequência do pêndulo vai ser 0,1143 mais ou menos 0,0007 Hz. Bom, fiz 2 exemplos para você, te mostrei o passo a passo, e agora, antes de ir para a próxima aula, treine com a lista de exercícios. Essa é uma das partes mais importantes para você fixar o conteúdo. Vai na descrição do vídeo, faz o download da lista e do gabarito, faz todo o passo a passo. Se travou em alguma coisa, dá uma olhada no gabarito, vê onde errou e vai seguindo em frente. Se você entendeu todas as etapas que foram feitas, todos os procedimentos, aí sim você está apto para ir para a próxima aula. E agora, convido você a se inscrever no canal, ativar as notificações. Se você gostou da aula, compartilhe essa aula com seus amigos. Forte abraço, bons estudos e até a próxima!